Seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Nós estamos aqui batendo aquele papo sobre Escola Bíblica Dominical, lição Betel. Eu espero que esteja tudo bem com você e a minha oração é que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso entendimento e que o nosso coração arda, ferva com o estudo da palavra, para que possamos ministrar com ousadia e com a autoridade de Deus. A lição número 5 tem por tema compaixão, atitude de quem ama a Deus. Amamos ou não amamos a Deus de verdade? De fato e de verdade, como diz o apóstolo João. Essa é a nossa temática e nós vamos discorrer esse assunto batendo um papo com você. Caso não seja inscrito, olha, não deixe de se inscrever. Acione o sininho aí para que você possa receber todas as notificações. Deixa o seu like se você gostou. Se você não gostou, o seu dislike. Comenta, concorda, discorda, acrescenta, compartilha. Isto aqui é uma sala de aula. O nosso texto áureo: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios 19, verso 17. A verdade aplicada. O autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem, movido pelo amor a Deus e ao próximo. Todo amor ao próximo, ele será condicionado o nosso amor a Deus. Quanto mais eu amar a Deus, mais eu conseguirei amar o meu irmão. A ausência de Deus nas nossas vidas é que faz com que nós venhamos a odiar, a guardar mágoas, a guardar rancores, a até adoecermos pela falta de perdão, de compaixão e de amor pelo nosso semelhante. Então lembre-se que a marca do Evangelho é o amor. O amor é que caracteriza o Evangelho, é a sua essência. Algumas coisas no cristianismo são extremamente difíceis. Dentre algumas coisas difíceis no cristianismo, o amor é uma das mais difíceis. Amar de verdade é uma tarefa que só Cristo pode nos conduzir para a prática do amor. Vamos discorrer esse assunto e continuar falando desse tema tão relevante. A verdade aplicada é reconhecer a importância da benevolência, ressaltar que socorrer o próximo é um princípio do amor cristão e saber que a comunhão atrai as bênçãos de Deus. Então, o que vai nortear a sua aula, para você não sair da lição, é saber reconhecer a importância do bem, ressaltar que socorrer o próximo é um princípio de amor cristão e saber que a compaixão atrai as bênçãos de Deus. Nosso texto de referência está em Isaías 58, 7, 8, 9 e 10, que fala justamente sobre o jejum, Isaías 58. Eu tenho, inclusive, um vídeo falando sobre esse jejum, que fala do jejum egoísta, do jejum hipócrita, do jejum que é feito para o bel prazer da pessoa. Caso você queira assistir o vídeo, deixe o seu comentário e eu colocarei o link aí para você estar assistindo. A introdução diz: nesta lição abordaremos tópicos importantes para despertar e reforçar nos discípulos de Cristo a responsabilidade de andar nas boas obras. Efésios 2:10, ser um agente abençoador e perseverar em fazer o bem, movido pelo amor a Deus e ao próximo. A benevolência de Deus. Benevolência é bondade, é ânimo para com algo ou alguém. Nós estaremos falando sobre a benevolência de Deus, que quer dizer a bondade de Deus em relação às nossas vidas. Deus socorre os necessitados que clamam a Ele, por isso, desprezar o pobre é insultar a Deus. Por outro lado, ter compaixão dos necessitados é uma atitude que honra ao Senhor. Nesse tópico 1, a abordagem é sobre socorrer o necessitado, a preocupação que Deus tem e
essa preocupação é estendida a nós, porque Deus vai socorrer o necessitado através de nós, seres humanos. Então, todas as vezes que nós socorremos alguém, na verdade, nós estamos praticando aquilo que Deus determinou para que nós praticássemos. E estamos manifestando a bondade de Deus e sendo instrumento de Deus, canal de Deus para vidas serem abençoadas, aonde o nome de Deus sempre deve ser alvo da glorificação. O tópico 1, subtópico 1 diz: Deus abençoa o abençoador. Os crentes fiéis procuram cumprir a palavra de Jesus em toda a sua plenitude, enquanto os ímpios a abominam e ignoram. Jesus ensinou que abençoar o próximo é uma prática importante. Embora eles não tenham com que nos recompensar, o Senhor promete que seremos recompensados na ressurreição do justo. Salmo 41, verso 1, diz que bem-aventurado o que acode o necessitado. O Senhor o livrará no dia do mal. Ou seja, o Senhor te recompensará por aquele ato de bondade. Por quê? Praticar a bondade é uma via de mão dupla. Hoje, pode ser eu que esteja precisando de um ato de bondade de um amigo. Mas amanhã pode ser o amigo. Logo, quando a gente pensa se colocando no lugar da pessoa, o nosso ângulo de visão, ele é muito mais amplo do que quando nós só analisamos a pessoa que está ali precisando de um auxílio, de uma ajuda. Hoje pode ser essa pessoa, amanhã pode ser um de nós. E como que nós iremos nos comportar quando nós podemos e não fazemos ou não praticamos o ato de ajudar alguém que realmente se encontra necessitado de um auxílio? É a lei da semeadura. O que plantarmos, iremos colher. Lembrando que a colheita é sempre maior do que o plantio. O 2:1 diz: o socorro socorrendo o aflito. Benevolência é a qualidade de quem demonstra afeto e estima pelo outro. Essa característica deve estar presente na vida do cristão, pois Deus abençoa quem reparte com os pobres, guiando seus passos no caminho da bondade, da justiça e da verdade. Eu quero ler um texto no Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35, que diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Esse é o ponto máximo do Evangelho. Agora, o amor é algo extremamente difícil. Falar de amor é simples, falar de amor é fácil. Incorporar o amor, viver o amor, praticar o amor é algo extremamente difícil. E se alguém acha que é uma tarefa fácil, parabéns. Mas sob a minha ótica, eu acho algo muito difícil, mas não impossível. O Espírito Santo em nós, quanto mais tivermos de Deus, maior será a nossa capacidade de amar. Será a nossa capacidade de exercer o amor. Se Deus nos abençoou com condições de auxiliar alguém em área A, área B ou área C, nós temos que entender que nós somos abençoados naquela área para auxiliar alguém, para ajudar alguém. Então, na área que você foi abençoado sobremodo, é a área que Deus vai te usar para ajudar vidas. Sempre vai ser esse o nosso papel. O tópico 1, subtópico 3, Deus não se esquece dos que socorrem o próximo. Lembrando, mais uma vez, que nós não podemos ficar fazendo as coisas, porque Deus vai me recompensar, porque Deus vai... Porque esse sentimento de barganha, eu acho que ele é doentio. Eu acredito que o ato de fazer é o ato de você estar cheio de Deus. E esse amor te constrange a fazer isso. Então, quando fazemos por barganha, na verdade, o sentimento de religiosidade, ele está imperando nas nossas vidas.
Porque tudo que eu faço para tomar lá da cá, no evangelho, não é o evangelho genuíno. Aí vira religião, nós vamos virar os religiosos da atualidade e fazermos sempre as coisas. Ah, por quê? Porque Deus vai me devolver. Ah, por quê? Porque Deus vai me abençoar. Ah, por quê? Por causa disso. Sempre o sentimento de barganha vai estar imperando na nossa vida. Eu não acho isso legal. Nós vamos fazer com o sentimento de não obter nada em troca. Mas Deus, que tudo vê, há de te recompensar. Mas faça sem esse sentimento. Essa é a proposta do Evangelho. O tópico 2 diz, abençoando para ser abençoado. Mais uma vez, nós vamos desembocar nessa mesma ideia, nesse mesmo sentimento. O problema todo são as propostas das mensagens que nós vamos recebendo, que vai cultivando em nós, projetando em nós esse sentimento de barganha, esse sentimento de fazer para obter de volta. Eu não corroboro com essas ideias, porque eu entendo que essas ideias, elas nos adoecem. Então faça por amor. O amor não espera nada em troca. O 2:1 diz, abençoar o outro é semelhar-se a Cristo. Nós lemos em João 13:35, e saberão que vós sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Aí nós temos aqui abençoar um ao outro, é assemelhar-se a Cristo. Como nos ensina Jesus, o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. A minha oração é para que Deus nos ajude, porque amar o próximo, como Jesus ensinou, é o ato de amar, inclusive, aquele que não te quer bem, aquele que não fala bem de você, que é Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Esse era um ensino rabínico. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai celeste. Porque ele faz descer o sol sobre maus e bons e vira chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazes os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste. Perfeito aqui é a tradução da palavra grega teleios, que vem de maduro, uma pessoa pronta, uma pessoa que não vai guardar ressentimentos, sentimentos amargos, rancores. A maturidade vai fazer ela antever as coisas para que ela não adoece odiando as pessoas. Esse é o amor, essa é a proposta de amor de Jesus. Amar quem te ama, isso é fácil. Amar quem te ama, isso era uma prática farisaica. Agora Jesus está falando, vocês não vão fazer o que os fariseus fazem. Eu li uma certa feita no livro a seguinte frase: se você ama quem te ama, isso é humano. Se você ama quem não te ama, isso é divino. Só o Espírito Santo pode te fazer isso, pode nos fazer. Se você odeia quem te odeia, isso é diabólico. Olha só que coisa interessante. Então, se eu amo quem não me ama, isso só o Espírito Santo pode nos dar condições de fazermos. E que ele encha os nossos corações dessa prática de amor. O 2:2 diz, sendo imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso significa que devemos imitar as atitudes de Jesus, que Jesus andou por toda parte fazendo bem. Atos, capítulo 10, verso 38, mas eu quero ler na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Após Jesus, o maior pregador sobre amor é João, o discípulo denominado como discípulo do amor, o discípulo amado. A temática dele da epístola é justamente o amor.
E ele vai nos dar uma aula a respeito desse tema, dessa palavra, para transformarmos em atitude. O 2:3 diz: atitude que agrada a Deus. Quem tem necessidade de cuidados não pode esperar, como nos ensina a parábola do bom samaritano. Imaginar-se no lugar do outro é um bom exercício para compreender a urgência de quem tem fome ou passa maus tratos. Por exemplo, será que suportaríamos? Diante disso, devemos ter compaixão do próximo, dos que não têm a quem recorrer, sendo rápidos e liberais quando se trata de socorrer os necessitados. A parábola do bom samaritano, apesar de que muitas ideias são formadas em cima dela, que o bom samaritano é Jesus, não, de jeito nenhum. A temática central do bom samaritano é falar do amor. A temática principal da parábola de Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, é o amor. Se nós pegarmos o texto para seguirmos o texto, o escriba vem a Jesus e pergunta a respeito do mandamento. Jesus fala o mandamento para ele e ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus então começa a narrar a respeito do próximo, do amor ao próximo. Jesus fala que um homem foi assaltado na estrada que descia de Jerusalém para Jericó, que era uma estrada pedregosa, com muitas curvas, que era uma estrada de aproximadamente 32 quilômetros, saindo de Jerusalém para Jericó. E nesse caminho o homem havia sido assaltado. E desce então de Jerusalém, vindo provavelmente do templo, o sacerdote, o pastor, ou será que era o evangelista? Não sei, pode ser o missionário. E quando ele vê o homem ali que aparentava estar morto, ele atravessa para o outro lado e passa ao longo, ao largo, passa de longe. E aí vem o levita atrás dele. Não sei, será que é o diácono? O auxiliar? Ele vê o líder passando, automaticamente ele passa também. E aí vem o samaritano. Será qual era a religião do samaritano? O samaritano para, olha para o homem, socorre o homem, coloca no seu animal, leva para a hospedaria e paga ao dono da hospedaria. E diz que se faltasse alguma coisa, quando ele retornasse, ele pagaria o restante. Concluindo a parábola, Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem? E o escriba, o doutor da lei, diz: aquele que usou de misericórdia. A temática principal da parábola é justamente se opor ao ódio, porque os judeus tinham ódio dos samaritanos, e ensinar o amor. Só que eles não estavam interessados a aprender. A repulsa pelos samaritanos era tão grande que, ao invés dele falar que quem foi o próximo daquele homem foi o samaritano, ele disse que aquele que usou de misericórdia, para não pronunciar o termo samaritano. Olha aonde chega o ódio de uma pessoa que, em tese, é doutor da lei, é conhecedor da lei, mas que guarda mágoas e rancores no seu coração. O que você acha disso? Um pastor que guarda mágoa, uma irmã do círculo de oração que guarda mágoa, um pregador que guarda mágoa, um presbítero que guarda mágoa, alguém que abre a escritura e expõe as escrituras, mas que no seu coração, lá no fundo do seu porão, da sua alma, há mágoas e ressentimentos que estão ali guardados. Que Deus nos ajude a limpar o nosso ser por dentro de toda a mágoa e de todo o ressentimento. Que essa lição traga um ambiente de cura, um ambiente de restauração, um ambiente de limpeza, de purificação da nossa alma, caso ela esteja com esses sentimentos guardados lá no fundo, como que se tivesse esquecido, até que alguém toque e a situação venha à tona. O 3, tópico 3, diz assim: auxiliando o próximo. O cristão deve ter a atitude de amor ao próximo. Romanos 13, 8.
Como o bom samaritano, estendendo a mão aos que necessitam de ajuda, e tendo mais alegria em dar do que em receber. Assim, nossos gestos de amor agradam a Deus e alegram o coração do necessitado. Na verdade, quando você faz um bem para uma pessoa necessitada, você faz um bem para você mesmo. Vou falar coisas assim bem perto de nós. Uma pessoa que tem um veículo e ao término do culto está caindo aquela chuva enorme. A pessoa às vezes está no carro sozinha, ou é um casal somente, ele entra no carro e vai embora. Não procura nem saber se tem alguém ali que vai para o mesmo caminho, que vai para o mesmo lugar, ou que de repente possa levá-lo até em casa, alguém que está com criança. Isso vai trazer muita reflexão para nós. Porque se Deus te deu um veículo, por que não você, num tempo de chuva, e onde tem as pessoas com criança, colocar no seu veículo e conduzi-lo, dar uma carona até a sua casa? Isso fala muito de amor ao próximo. Isso fala muito de cuidado com o próximo. Isso fala muito do quanto temos de Deus e o quanto procuramos praticar a sua palavra. Eu estou citando esse exemplo aqui porque se nós não conseguimos fazer isso, é bem provável que muitas outras coisas nós não faremos, porque o simples nós estamos permitindo fugir das nossas mãos. O 3:1, cuidando dos mais próximos. O apóstolo Paulo ressaltou a Timóteo, seu filho na fé, que devemos ser cuidadosos com nossa família, porque se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Então, para Paulo, portanto, cuidar do próximo é ser generoso com aqueles que nos cercam. Lembra da pergunta de Deus para Caim e da resposta que ele dá para Deus? Em Gênesis 4, Deus pergunta: onde está o seu irmão Abel? E Caim responde: sou eu tutor do meu irmão? Ora, eu tenho que ser o ajudador do meu irmão. Eu tenho que ser aquela pessoa que auxilia o meu irmão a crescer. E não fique com inveja dele, porque o talento que Deus deu a ele é maior do que o meu. A resposta de Caim é arrogante. Sou eu guardador do meu irmão? Sim, era para ser ele o mais velho guardador do seu irmão, o orientador do seu irmão, o exemplo do seu irmão para buscar a Deus, o exemplo do seu irmão para servir a Deus, porque se espera do mais velho, do mais experiente, e aí nós vamos colocar aqui o mais velho na fé e não o mais velho na idade, ou do mais velho na fé, aquele que está ali há mais tempo, que ele conduza o novo na fé pelo caminho certo, pelas veredas justas, e não de que ele caminhe o outro ao caminho da inveja. Que Deus nos ajude a não termos esse sentimento de Caim, mas termos o sentimento cristão. Quero ler também aqui na Epístola de João, no capítulo 4, no verso 12, João diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha, porque o amor, você vai desenvolvendo ele. Eu sempre falo, e vou ser redundante, não existe mágica daqueles pregadores que falam assim: levanta a mão, você vai sair daqui cheio de amor. Não existe isso. Isso é mentira, isso é engodo. Se nós queremos amor, nós precisamos ter pessoas bem difíceis do nosso lado. Então, se a minha oração, Senhor, me ensina a amar, me ensina a desenvolver o amor, até porque o amor está dentro de nós. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus está dentro de nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então eu tenho amor dentro de mim se eu tenho o Espírito Santo. Agora eu preciso exercer esse amor. Eu preciso colocar em prática esse amor. Como que eu vou fazer isso? Tendo situações, sendo forjado nas circunstâncias para que eu pratique esse amor.
E não pelo simples ato de que alguém mandou levantar a mão que eu ia sair daquele culto ali cheio de amor. Não, vamos parar com essas meninices que nós vamos vendo dentro dos cultos. Existem caminhos que não serão burlados. E se burlarmos, de modo nenhum, de modo algum, chegaremos no nosso objetivo. Que Deus nos guarde e que coloque bastante pessoas difíceis do nosso lado e nos ensine a amá-las. Decoração e olhos abertos. O 3.2, tópico 3, subtópico 2, muitas pessoas se apegam tanto aos bens materiais que vivem para acumular riquezas, mas a Bíblia nos ensina a partilhar o pão com o pobre. Você tem mais pão do que o seu irmão? Compartilha. Você tem uma situação melhor do que o seu irmão? Compartilha. O problema da igreja moderna para a igreja de Atos é que a igreja de Atos compartilhava os bens. E a igreja moderna, ela junta os bens. Então que Deus nos ajude a compartilharmos os bens. Na igreja primitiva, ninguém tinha necessidade, porque um auxiliava o outro e não havia ganância entre eles. Que o Senhor nos guarde. O 3.3 diz empatia, um sentimento nobre. A palavra de Deus nos exorta a agir com empatia, isto é, perceber a dor do próximo como se doesse em nós mesmos. Jesus nos convida a olhar para o outro com amor, como Neemias ao sensibilizar com a situação de Israel. Neemias se sensibiliza com a situação de Israel. Glória a Deus pela vida de Neemias. Porque quando lemos o livro do profeta Amós, o que você percebe lá? Que os ricos exploravam os pobres e os poderosos se aproveitavam dos fracos. Amós, ele se levanta para pregar contra a injustiça social. Lê o livro de Amós. E Deus traz um juízo para o povo, para o sacerdote, para aquela geração que estavam ali se completando com a desgraça alheia. O livro de Amós é riquíssimo, porque ele fala contra a injustiça social. O sacerdote se alimentava bem, o povo ficava cada vez mais sofrível, mas Deus trouxe um juízo para aquela nação. Porque a liderança até então se preocupava com si. Mas Neemias, ele quando soube do estado do povo, ele chorou, ele jejuou, ele entrou em oração e foi falar com Deus. E depois de falar com Deus, ele vai falar com o rei e vai até a sua cidade restaurar, por amor à cidade, por amor ao povo. Que Deus nos levante como Neemias, que Deus nos dê pessoas com visão de restauração para o bem-estar do seu próprio irmão. A nossa conclusão diz: Deus é bom, por isso a bondade deve ser uma característica do cristão. Quem reparte com o necessitado tem os passos guiados por Deus no caminho da bondade, da justiça e da verdade. Estamos encerrando esta aula. Não deixe de deixar o seu comentário. Fala de onde você está nos assistindo. Deixe o seu comentário falando para nós se esses vídeos têm abençoado a sua vida e têm acrescentado subsídio para a sua aula. Ok? Deus te abençoa. Beijo do gordo. Até a próxima lição.